a linguagem tradicional, a linguagem mais antiga. Depois os irmãos acompanhando lá em cima, a tela projetada, vão ler na linguagem de hoje para que fique mais claro. Amém? Filipenses capítulo de número 2. Eu vou ler na tradução que vocês têm aí. Depois nós vamos ler todos juntos o texto conforme aparece uma versão mais atualizada da linguagem de hoje. Amém? Explicando as versões, todas as versões elas trazem o mesmo conteúdo da Bíblia. A única diferença é que umas trazem uma linguagem mais atualizada, outras trazem uma linguagem já mais tradicional, mais antiga, tá? Acharam Filipenses 2? Diz assim o texto da santa, doce e gloriosa palavra do Senhor. Após nós iniciarmos então o texto, nós vamos ler uma vez até esse versículo número 6, 7, 11, nós vamos ler até o 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ler então juntos. Não, eu vou ler até o versículo 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não correr em vão, nem de ter me esforçado inutilmente. Amém? Vamos ler juntos então, numa linguagem mais atual, para que fique bem compreendido por nós. Pode ler conforme aparece aí. Deixa eu ler junto com os irmãos, senão... Vamos lá? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus,
mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Que a tua palavra nessa noite venha falar profundamente aos nossos corações e fique gravados nele, para que nós possamos assim viver de acordo como tu queres, Senhor. Amém. A carta de Paulo, que ele escreveu a uma igreja que havia na cidade de Filipos, lá na Europa, hoje na Europa. Lá no templo de Paulo era conhecido como Mundo Antigo. A igreja de Filipos era uma igreja que estava vivendo dias de perseguição. Tanto é que a carta que Paulo escreveu a essa igreja foi escrita dentro da prisão. Paulo escreveu essa carta na condição mais difícil. Ele estava preso e diz a tradição que os presídios daquele tempo eram celas apertadas, celas úmidas. Muitas vezes os presos considerados de mais alta periculosidade, eles tinham que ficar algemados ou trancados, acorrentados, junto com duas sentinelas. E aquelas sentinelas sempre se revezavam, sempre havia um guarda de um lado, outro guarda do outro lado ali, e Paulo estava vigiado constantemente. Nessa situação, Paulo escreveu a carta à igreja de Filipos. E essa carta, ela é chamada de carta da alegria, porque por muitas vezes nessa carta, Paulo, ele aconselha, ele exorta os irmãos, a igreja, a se alegrarem no Senhor. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Interessante. Paulo, naquela condição de preso, encarcerado numa masmorra, acorrentado, ele escreve a uma igreja mandando que os irmãos se alegrem todo o tempo no Senhor. É estranho, mas Paulo, ele tinha essa alegria dentro dele, que não dependia das circunstâncias ao seu redor, não dependia de fatores externos, não dependia se estava tudo bem ou não. O fato é que ele aconselhava os irmãos e ele tinha isso com ele. Devemos estar sempre alegres no Senhor. Sabe por que Paulo tinha essa convicção? Que ele podia estar alegre em Jesus Cristo em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer ocasião, porque ele sabia que as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, as coisas dessa existência que nós vivemos aqui, são passageiras. Como nós temos falado alguns domingos, a vida é curta e passageira, é como um conto ligeiro, é como um vapor que desvanece, é como a erva que nasce e seca-se. Hoje nós estamos vivos, não sabemos amanhã. Nós falávamos no trabalho de ontem, na programação de ontem, que a geração dos anos 60 parece que foi ontem. Eu vivi a minha infância nos anos 60, outros irmãos viveram a adolescência nos anos 60, outros eram crianças nos anos 70, hoje já estão na terceira idade. Então uma geração vem, a outra vai, e breve nós deixamos esse mundo para que uma outra geração venha estar no nosso lugar.